eu não posso estar de bem com a opinião, gente. Eu não sou jornalista. Jornalista e filósofo são duas práticas muito diferentes. E o que é a opinião? Eu não quero formar a opinião de ninguém. Eu quero desconstruir as opiniões para que possa surgir um pensamento livre. A opinião nunca é livre. A opinião, eu concordo com o outro, a gente fica concordando. Veio lá o cara na televisão que disse que era assim, o cara no jornal que disse que era assado. Eu não leio jornal. O máximo que eu vou ler no jornal vai ser o horóscopo. Porque o resto, gente, é a invenção da notícia, é a invenção do discurso. Isso aí, ok, é a sociedade, é a vida, é a empresa, é o emprego, é o trabalho, é o que é a mídia e tal. Só que eu não estou comprometida com isso. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós. Nessa série nós vamos tentar descobrir quem os filósofos acham que nós, humanos, somos. Eu sou Celso Loduca e hoje aqui comigo a filósofa Márcia Tiburi. Quem é você? O que a gente faz com isso? É pra gente fazer o que com essa pergunta? Sabe que filósofo é um negócio muito chato, né? Porque quando alguém me faz uma pergunta, quando eu vejo uma pergunta por aí... Não. Eu fico pensando por que a pessoa fez a pergunta. Qual é a pergunta que está por trás da pergunta? A pergunta é quem é você. É claro que tem várias portas que você pode abrir para responder. Escolha a sua. E se eu achar que essa pergunta implica uma construção com a qual eu não concordo? Explica por quê. Então, é porque eu acho que não tem, né, não tem essa substância, né? Então fica muito difícil responder assim, quem é você? Porque o implica uma essência, uma substância. E eu acho que a gente é uma construção social. Sabe que... Vou te contar um negócio. Uma vez a minha mãe, eu sou muito a favor do aborto, sou muito feminista, cada vez pior. E cada vez, assim, acho que cada vez mais... levando a sério no sentido mais epistemológico possível, mais político possível, mais estético possível, esse negócio de ser feminista. E uma vez a minha mãe me viu no debate aí na televisão, eu defendendo a causa da liberdade das mulheres e o aborto e tal, e ela falou assim, me ligou, minha filha, mas como você pode dizer uma coisa dessas? Já imaginou se eu tivesse te abortado? E eu, pois é, né mãe, aí eu não ia existir? Já pensou? Pois é, não ia existir. Tem tanta gente que não existe, tem tanta gente que existe. Pra mim, existir é uma contingência. Então, assim, quem eu sou, realmente não me interessa, sabe? Nem um pouco. Não tô nem um pouco interessada. Eu tô interessada nas coisas que me interessam, mas em mim, sei lá, e depois tem outra. Mas é verdade, você não pensa sobre você? Olha, eu tenho tanta coisa interessante pra me ocupar, que vão me ocupar comigo, gente. Eu fora. Eu acho que tem assim, por exemplo, eu acho que cada pessoa pensa uma coisa de você. Quem te conhece, quem não te conhece, quem chega perto, quem não chega perto. A gente é um caleidoscópio, né? Vira para um lado, vira para o outro, você é outra coisa. E, assim, eu fiz televisão um tempo, aquele negócio me deu um ensinamento, assim, zen budista incrível, que é, tem gente que vai te amar e tem gente que vai te odiar, e os motivos pelos quais as pessoas te amam e te odeiam não querem dizer nada. Tanto faz. É problema da pessoa. Quando alguém vem te amando, você pensa, essa pessoa tá cheia de amor para dar e ela fez alguma identificação com alguma coisa que ela viu em você, que é boa nela, e ela gosta de dar amor para alguém, tem alguma coisa que ela tem para dar. Quando você vê o ódio, você pensa, alguma coisa que você representa, que você apresenta, mexeu com aquela pessoa no sentido negativo, e ela, em vez de te dar alguma coisa, ela quer tirar alguma coisa de você. Ou tirar dela. Enfim, ou tirar dela mesma. Legal. Então, aí, o que eu tenho que ver com isso? Eu não tenho nada que ver com o que os outros pensam de mim. Mas o que você pensa de você? Eu não penso de mim porque eu tô muito ocupada. Não é possível isso. Lendo. Nem no banheiro, às vezes, de vez em quando. No espelho. Mas não é possível em nenhum momento. Olha, eu vou te contar, cara. Eu já passei dessa fase. Eu tô pronta, espero que demore bastante, mas eu tô pronta pra morrer. Eu entendo o que você tá falando. Só não tô mais pronta porque eu tenho uma filha de 16 anos e eu ainda me preocupo com ela, mas o resto... Eu já escrevi várias coisas que eu queria. Você se sente completa?
Não, também é papo muito de autoajuda, a completude das pessoas, né, gente? Sou nada completo, sou absolutamente esvaziada. Não gosto do papo do sentido. Acho que a vida é uma obra de arte que a gente inventa todo dia. E que a gente inventa, mas eu sou da aventura e da experiência com a vida. Claro que eu sou uma monja. Aí talvez você comece a encontrar, assim, essas autodefinições. Uma monja eu me acho que muito não monja. Não vê sentido? Eu sou muito monja. Então, na prática, eu sou uma pessoa que gosta de acordar cedo para estudar. E que gosta de estudar, de ler, de escrever na prática. E gosto de dar aula muito. Adoro uma sala de aula com gente que gosta de saber e de estudar. E eu gosto disso, sim. Eu gosto de livro. Gosto muito de livro. Então eu gosto tanto de livro, né? Que já não... Sabe assim, quando você gosta tanto de livro, tem tanto livro que não dá tempo de você ficar ocupado com você. Você tem muito livro, né, gente, para ler. Como é que você vai ficar ocupado com suas questões se tem as questões dos livros? Tá bom. As questões dos Te livros. convenci? Não, claro que não. A maioria das questões dos livros é sobre a gente. Não necessariamente sobre você, Então... Márcia. Eu tenho quase certeza que a maioria das coisas que você lê é sobre a gente, nós, humanos. Sim. Então, nesse sentido, você está bastante preocupada com isso. Você, por exemplo, é uma pessoa considerada uma especialista em ética, não é isso? Que no final é uma reflexão que as pessoas têm que ter sobre elas mesmas, não é isso? Sim. E sobre a relação que ela tem que ter com o mundo. Como é que você pode ser especialista em ética e dizendo que não reflete sobre você? Mas, ok, eu vou aceitar. É que, pessoal, a gente está falando de 2 níveis de subjetividade. Uma coisa é eu refletir sobre a minha condição de ser humano, como um ser humano igual aos outros. Então, nesse sentido, tanto faz eu analisar a comunidade, a sociedade, o sujeito ético, o sujeito político, o cidadão, os tipos sociológicos, psicológicos, os Já tipos a individualidade auditivos. não te interessa. Não me interessa. A individualidade. Não me interessa o eu. Me interessa a agência, me interessa a ação, me interessa a expressão. Mas o eu só me interessa, até vou corrigir isso, porque não é que não me interessa o eu. O eu só me interessa enquanto ele é o cerne da criação literária. Então, eu preciso de um eu que não é o meu eu narcísico, cara. Essa que é a diferença. Eu não vou pro consultório de análise mais para fazer psicanálise. Porque realmente, gente, a vida é tão mais interessante do que a construção neurótica do eu. O eu só me interessa enquanto ele é o elemento de uma construção ficcional. Aí se você me perguntar assim, quem é Márcia Tiburi enquanto ficção? Não sei, porque Márcia Tiburi é uma coisa aí das pessoas. Minha filha vai dizer uma coisa, marido outras, amigas outra, minha mãe outra, meu pai, vocês, meus alunos, quem me viu na TV, quem não me viu. Tem milhões de opiniões legais, outras loucas, outras chatas. Agora, eu comigo, realmente eu não estou interessada. Assim, não estou interessada. Tá bom. Talvez seja medo, vai? Não sei. Não sei. Mas vamos admitir que seja assim. Pode ser. Eu quero 2 coisas. Primeiro, quando você fala, eu vou pegar 2 coisas. Primeiro, assim, você fala, eu sou cada vez mais feminista. Fora o aborto, o que quer dizer isso? Quer dizer, quais são os seus corolários, assim, de ser uma feminista? Essa pergunta eu gosto. Assim, vê só. Então, aí isso é uma coisa bem pessoal, mas o pessoal é político quando a gente é feminista, né? Então, por exemplo, eu estudei filosofia, nunca me dei conta que eu era mulher, porque eu não fui educada para ser mulher. O que quer dizer isso? Sei lá, sabe a mulher estereótipo? Eu realmente não sou. Mulher estereótipo, sei lá, a mulher, por exemplo, que se coloca na posição de mulher. Eu não consigo me colocar nesse lugar, nunca me coloquei. Aí um dia eu descobri que tinham me colocado e fui descobrindo umas coisas que estavam no inconsciente e me tornei feminista por solidariedade a todas as mulheres que estavam nessa situação que eu mesma já tinha estado sem perceber. Então, por exemplo, eu estudei artes, estudei filosofia, fiz as minhas escolhas, fiz mestrado, doutorado, fiz minhas coisas, fui dar aula, fiz as minhas coisas. Um dia eu casei com um homem, por acaso, porque podia ter casado com uma mulher, mas talvez eu tenha casado com um homem porque eu, em primeiro lugar, talvez acreditasse que dever-se-ia casar com um homem.
Mas tive você não tava filho. apaixonada? Isso também eu acho tudo muito complicado. Vamos debater. Então vamos indo, vamos indo então. Caminhando. Aí, tá. Por exemplo, eu acho que tem essas coisas, sei lá, você casa por tantos motivos, né? O melhor jeito, aliás, de você não ter que namorar com ninguém é casando, né, gente? Para uma monja é ótimo casar, que aí você fica estudando, o marido nem nunca vê que você existe. É maravilhoso. Aí, senão os caras ficam assim, achando que você tá disponível pra sair e tal, gente. Chata. Casando. Ó, aliança, ó. Vocês viram que eu uso aliança? Eu uso aliança. Tipo, não encham o meu saco. Aí, porque eu tô a fim de estudar. Bom, aí eu de repente me dei conta que eu fui estudar minhas coisas e meu irmão mais velho, que é um ano mais velho que eu, teve que ser médico. Por que teve que ser médico? Porque como meu marido teve que ser médico. Eu comecei a me dar conta que um monte de caras, garotos, guris, enfim, da minha geração e de outras, porque eram primogênitos em certas famílias de uma certa classe média, num contexto social, eles tinham meio que obrigação de serem médicos ou de serem advogados. Eles podiam se rebelar, não? Cara, engenheiros. Mas eles não podiam se rebelar? Eles eu não sei. Agora eu sei que quando me dei conta disso, que não faz muito tempo, eu me dei conta que, na verdade, ninguém esperava nada de uma mulher. E que eu tive os meus, entre aspas, sucessos profissionais, artísticos, não sei mais o quê, porque eu ficava sempre estranhando, eu sou tão livre, café gente. Com leite, é isso? Eu tão livre, eu sou tão livre. Por que eu sou tão livre? Porque, na verdade, ninguém esperava nada de uma mulher, a não ser aquela coisa imbecil que é casar e ter filhos. Que, assim, pode ser legal, mas pode ser uma fria, né? Entende isso? Claro, mas pode ser uma escolha boa também, né? Não necessariamente é uma... Pode, mas tem que desmistificar que isso seja a escolha. Desde que não seja uma expectativa dos outros, desde que seja uma vontade sua e caso... é difícil discernir uma coisa da outra quando você é jovem. E você tem uma mística feminina, uma mística da dona de casa, uma mística da esposa, uma mística da mãe, um misticismo incrível e uma mitologia em torno desse negócio todo. Quem é que se liberta disso no Brasil, que é um país mega ignorante? Então, essa é uma coisa complicada, entende? Então, eu me tornei feminista, em primeiro lugar, porque quando a coisa começou mesmo, eu não me dava conta, assim, era eu de mulher no meio de um monte de homens, porque eu sou uma menina ainda, digamos, mas eu tenho 43 anos. Quando eu tinha 24 anos, comecei a dar aula na universidade. Eu fui a primeira mulher a dar aula em 2 universidades, nos cursos de filosofia, só tinha homem. Há 2, 3 anos atrás, me convidaram para dar aula numa universidade, que foi a que eu estudei lá no Sul. Nenhuma mulher dá aula na pós-graduação. Eu ia ser a primeira, depois de 20 e poucos anos. Isso é um complô que todos os homens fazem para que as mulheres não deem aula nas faculdades? Às vezes um pouco. Em certos clubinhos, sim. Tanto que lá eu ia para um clubinho. Mas olha que interessante. Eu acho que não é um complô. O nome da coisa é patriarcado. Então é a história de uma lógica de dominação masculina. E que a mulher aceita de alguma maneira. E que aceita. As mulheres, historicamente, elas não aceitaram, mas elas foram subjugadas. Aí agora, de uns tempos pra cá, desde que se permite, desde que as mulheres lutaram, desde que os homens tiveram que ceder, desde que outras sexualidades e representações sexuais entraram em cena, existem tantas transformações que você não tem mais que fazer o papel do gênero ao qual você foi condenada. E aí, nisso, eu sempre falo assim, eu acho isso mesmo. Eu não preciso ser feminista porque eu sou livre, sempre fui. Sou livre psicologicamente, economicamente, politicamente, ideologicamente. Eu sou completamente livre. Eu sou assustadoramente livre. Aí, eu sou feminista por solidariedade. Porque tem um monte de mulher ferrada. E um monte de mulher otária. E um monte de mulher burra. E um monte de mulher sofrendo. Que gosta de homem, é isso? Não. Eu também gosto do meu marido, por exemplo, porque ele é lindo, maravilhoso, super legal, bacana e tal. Enfim, a gente gosta de homem, de mulher, de avestruz, de transexual, de hipersexual, não sexual, casto, tanto faz. Não é a coisa não é por aí. Eu tô dizendo que é a construção de um gênero, de um papel social, que eu realmente acho que as mulheres passaram muito trabalho nesse lugar onde elas foram colocadas. E não foi um lugar eleito. Você acha que o escravo escolheu? Tipo, vamos fazer o seguinte, eu fico aqui no bem bom, e eu fico aqui no bem bom no meu castelo,
E uns escravos vêm fazer massagem, outros vêm fazer minha comida, outros vão plantar lá na plantação, outros vão cuidar dos animais. E eu fico aqui no bem bom. Tá bom? Você acha que alguém escolheu ser de uma classe social pior? Ou tá num lugar de gênero pior do que o dos outros? Ninguém. Hoje, em São Paulo, um lugar urbano, com algum tipo de educação e etc. Você ainda acha que a gente vive nesse... Não conquistamos nada. Não aconteceu muita coisa, então, de eu acho que sim. 60 para cá, vamos chamar assim. Aconteceu um tanto de coisa... Desde a pílula, para cá, vamos falar assim. Acho que sim. Porque acho que do jeito sim. que você está pintando, me parece que nós estamos vivendo na Idade Média. Ah, sim, isso eu Mas acho você também. sente isso também? Sim, é uma Idade Média um pouco melhor, talvez. Mas é a Idade Média. Acho que é a Idade Média. E você falou em São Paulo, acho que a gente nem devia debater São Paulo. Já, Ai, porque São Paulo é essa cidade com esse centro, com, assim, um centro econômico, um centro social, um centro cultural, aí um centro político. Aí você vai para as periferias e quanto mais você anda mais longe da cidade, você vai vendo que a cidade é uma monstruosidade. E é óbvio que as pessoas também não escolhem morar na periferia num casebre. As pessoas gostariam de morar no Itaim, em Higienópolis, que é o que quem pode faz, né? Claro. Então, eu realmente acho que a gente vive ainda num novo sistema. Ainda tem, no certo sentido, o castelo medieval, que é esse centrinho, né? E os camponeses, assim, a população... Não, mas eu estava falando do outro jeito. Eu estava falando não nessa relação econômica, que obviamente o país você concorda? Injusto, o país é... Não, eu até nem discordo tanto da outra, mas eu acho que está um pouco exagerado a tua maneira de colocar. Mas assim, vou voltar. Por que você acha que é exagerado? O que é exagerado para você? O país é injusto, o país tá difícil, a gente tem muita coisa para fazer. Melhoramos do que já fomos, que é o que eu acho... em um monte de coisa, mas tem muita coisa para fazer. Ok, nesse ponto de vista eu acho que tá ok. Estou falando mais ainda da feminista, medieval do ponto de vista da relação das mulheres e dos homens. Era mais nisso, né? E a gente um pouco se perdeu. Então, quando você estava pintando, pintava um quadro negro sobre a condição da mulher, que de verdade eu tenho mas vamos falar um pouco de Idade Média, de então? dificuldade de ver que seja tão assim que a gente não tenha andado nada. Mesmo me parece inclusive lá não, para trás. Não dá pra gente falar da idade... Só um detalhe, assim, Claro. porque eu acho que a gente não pode também olhar... Falar em Idade Média é bem legal mesmo, porque a Idade Média a gente conhece pouco, né? A Idade Média não foi esse período das trevas. Você vai ler a Idade Média da classe social abastada, é esse negócio aí. O controle do clero, de uma certa nobreza, que está mancomunada com o clero. Agora você vai para os estratos inferiores, populares, você vai ler o Rabelais do Bakhtin, aí você começa a amar a Idade Média igualzinho a nós. Mas é muito parecido, gente. É muito parecido. Parecido no sentido de que tem uma divisão entre classes sociais, desigualdades sociais, que são desigualdades culturais, que são desigualdades econômicas, e tem guerras. A parte da guerra eu acho bem legal. Tá bom. Eu ainda não entendi quais são os seus statements como feminista. Tá bom. Aborto, ok. Não, não assim. Nesse sentido, só para eu entender não o que é ser assim. feminista hoje. Na base do... Então, o que significa ser feminista não hoje? precisa ser uma lista, mas assim, o que é ser feminista eu te dei um pouco hoje? da minha história, mas assim, ser feminista para mim é defender os direitos dos sujeitos inscritos no gênero mulher. Ok. E junto com esse gênero mulher, vai a humanidade. Então vão os gays, os transexuais, os heterossexuais, todo mundo que tem o direito de existir e que não precisa ser vítima da sua sexualidade, porque eu acho que a sexualidade também é uma armadilha. Então, o ideal do feminismo, para mim, é transcender o gênero. Onde entra o homem nisso? Só pra entender. Mais um gênero. Então, o homem nessa parada, ele é mais uma... Digamos assim, você, para mim, não é um homem, você é uma singularidade. Se você for... Você também. Então, a gente é... Eu não sei se é bom ou ruim isso, mas... Certamente é bom. Certamente é bom porque as pessoas existem do jeito que elas são e ninguém tem que cumprir papéis sociais porque o outro tá obrigando você a ser isso ou ser aquilo. Muito menos na esfera sexual, né, gente? Imagina essa doideira toda da cura gay. Esse negócio todo foi muito louco. Então, é um absurdo. Mas um absurdo que tem como base o expatriamento, a expropriação do direito individual
de escolha sobre sua própria vida. Para mim, o feminismo, em termos mais políticos, é a defesa da soberania das mulheres em relação ao seu próprio corpo. Daí a defesa, por exemplo, do aborto. Não tinha que ser das pessoas? Das e pessoas. Não das mulheres? Das pessoas, sim. Mas começa com as mulheres. Isso é muito importante, porque as pessoas, aí vão começar a discutir quem são as pessoas. O feto é uma pessoa. O embrião é uma pessoa. Não é, eu não defendo as pessoas, eu defendo as mulheres. Essa é a minha luta. Mas o feto mulher é a mesma situação, não é? Não, eu defendo que as mulheres têm o direito de escolher sobre seus corpos. Então as mulheres precisam se defender. Às vezes dos homens, constantemente a defesa das mulheres é uma defesa da maldade e da violência que os homens praticam em relação a elas. E que é uma violência sempre que tem um nível físico e um nível simbólico, é uma violência biopolítica, a violência do controle, que vem do discurso também, então coisas do tipo, sei lá, o Papa que se pronuncia para dizer que mulheres não podem engravidar, quer dizer, não podem abortar, devem ter quantos filhos Deus mandar. Esses papas que fazem isso, por exemplo, são tão delirantes, né, gente? Eles ainda continuam falando como se eles soubessem como Deus pensa. Digamos que se Deus pensa, não emitiria ideias tão imbecis, né? Mas os caras falam usando Deus, assim, como se Deus fosse um objeto. Eles objetificam Deus. Tomara que exista inferno nessas horas, para esses caras. Vocês não acham? Vamos lá, peraí. Não, pera. Nós temos que organizar. Tem que dar o seu nome, dar a sua pergunta e tal, senão a gente não vai dar certo. Senão depois não aparece e ninguém vai entender o que ela está falando. Desculpa. Tá. Pergunta curta, pelo amor de Deus, hein? Sérgio Stort. Então você acha que o inferno seria monopólio dos homens? E mais uma perguntinha. Mais uma pergunta. Não, o inferno, nesse caso que eu quis dizer, seria devido àqueles que, sendo religiosos, falam besteiras em nome de Deus, sendo que Deus não pode se defender. Tá. Entendeu? Tá. Você conhece bem a filosofia e toda a tradição grega, né? E a tragédia. Você acha que a sua tragédia foi ter nascido mulher, então? Você acha que é muito diferente ser homem? Você acha que ele é muito feliz? Mas acho que essa não é a questão também, sabia? Pra mim não é uma tragédia porque eu não tô preocupada com isso, assim, mas sei lá, pra alguma pessoa... Por exemplo, quem é transexual e pra quem é intersexual talvez seja mais complicado. Na nossa cultura, por exemplo, existe uma tolerância sobre mulheres e sobre homens, sobre essa binaridade do sexo, mas não existe uma tolerância sobre a intersexualidade. Alguém que nasce hermafrodita, por exemplo. Você não pode continuar sendo como você nasceu, entendeu? A família, o direito, a medicina, todo mundo vai para cima do corpo dessa pessoa que nasceu na intersexualidade. E isso acho que era um direito também que a gente deveria defender, da pessoa nascer e poder ser como ela é. Ao mesmo tempo, existem pessoas que nascem com corpos ditos de mulheres e gostariam de ter, por exemplo, um fenótipo masculino. Fazem toda a transformação hormonal, física, gestual, para se transformarem no sexo, naquela fantasia de sexo oposta ao que... onde ela se identificou e que é oposta ao que ela teria sido identificada de um ponto de vista mais imediato ou mais corriqueiro. Então, assim, para mim, tanto faz, gente. Eu sou da época da singularidade. Acho que nós temos que defender isso. Isso é bacana. Isso é o direito de cada um ser o que é. Aí a gente pode voltar a perguntar o que será que as pessoas são. Nós vamos fazer isso. Se eu percebo isso do teu ponto de vista, a parte então, genética, a parte é menos importante. Assim, as determinações genéticas parecem ser menos importantes. Eu não sei se eu estou compreendendo bem, mas me parece que você enxerga, nós somos sociais, né? Essa parte genética interessa pouco. Esse é o teu jeito de olhar. Porque tem uma parte toda da ciência, etc., que não vou dizer que fala o inverso, mas fala que nós somos uma mistura bastante equilibrada e bastante com uma tendência muito forte para a parte genética. Você não acha que existe coisas acima de você? A linguagem teve que, do ponto de vista do ser social, do ser histórico e do ser de linguagem que nós somos,
nós inventamos as instituições e os seus discursos. Quer dizer, a nossa competência linguística também inventou o discurso da ciência. Então, é o discurso da ciência que cria, por exemplo, o sexo binário, esse sexo da oposição homem-mulher. Essa teoria do sexo, a partir dessa oposição, desses dois polos centrais, desconsiderou toda a intersexualidade que está no meio disso. Assim como, quando eu estou falando de singularidade, a gente pega o nosso rosto. Nosso rosto não é igual. Nosso rosto, cada um é um, tanto que a gente, sei lá, prova cotidiana é a nossa carteira de identidade, o nosso documento. Ali tem o nosso nome, mas tem também a nossa fotografia. É um rosto para cada um. É um corpo para cada um. A nossa genitália também não é igual. Ninguém tem a mesma. E, claro, existem caracteres e fatores que fazem classificar para cá ou para lá, mas as classificações, elas são construídas também dentro de teorias científicas. Então, se a gente fosse expandir isso, se a gente não fosse mais trabalhar com esse elemento, com esses dois elementos dentro de uma lógica binária, talvez a gente pudesse partir para uma discussão sobre singularidades. Cada um é um e não tem como classificar, não vale a pena, inclusive, classificar. A ciência vai transformando o ser humano naquilo que ela quer, sobretudo no caso, todas as ciências, tá, gente? A sociologia, a história, a filosofia e, inclusive, a medicina. Claro, e todas essas ciências humanas ou científicas, do ponto de vista das exatas, das naturais, das biológicas e tal, todas elas têm o seu discurso. Eu acho legal a gente desconstruir esses discursos para ver também para que eles servem, porque eles não são o discurso da verdade, eles são os discursos. Mesmo a filosofia. A filosofia tem muito essa coisa de ser o discurso verdadeiro contra os outros discursos. Calma. Também é discurso. Também tem que ser desconstruída. Quem sabe desconstruindo a gente possa chegar a alguma coisa parecida com a verdade. Ou sei lá. Ou até chegar à conclusão de que não vai ser possível um negócio desses, né? Então... Mas... tem uma parte aí de ciência que é um pouco indiscutível, quer dizer, que se junta 2x dá uma mulher, se junta um x e y, né, dá o homem. Eu entendo o que você está falando, que existem matizes e etc. entre tudo isso, mas tem uma parte que é biológico. Mas vai que daqui a pouco aparece... que você não escolhe, tá certo? Vai que daqui a pouco os caras redesenham a história dos cromossomos e estava tudo errado. Sei lá. Então, vamos pensar nos paradigmas e pensar que a história da ciência evolui. Então, na época do Aristóteles, quando se falava que a mulher era um macho falido, hoje a gente já tem XX para dizer que não é bem assim, né? Já pensou? Então, vamos mais devagar, porque pode ser que no final das contas, e a gente sempre acha ridículas as teorias anteriores, né? Pode ser que depois a gente pague um micão por não estar prestando atenção em certos aspectos. Algumas coisas eu não tenho dúvida, né? Que a gente está sendo ridículo em muitas coisas sem saber. Com muita né? prepotência. Tá certo. Ao mesmo tempo tem algumas coisas que a gente também sabe, né? E é mais isso que eu tô... Eu não, só sei que nada sei. Tá, ok. Bom... vamos lá, tem uma divertido colocação esse seu programa aqui, hein? Tá gostando? Tô achando muito divertido. Ótimo. Tá vendo? Você não tá achando divertido? Eu me divirto sempre. O pessoal tá aqui comigo, ele sabe, eu só me divirto, inclusive. Quem somos nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Quando você coloca uma coisa assim, que as novas tecnologias, a internet, a rede social, na verdade eles estão desvalorizando a nossa cultura, vê se é isso mesmo, se eu compreendi bem o que você está falando, onde a gente aquilo que deveria fomentar a cultura, no final das contas, não nos coloca como cultura, portanto nos impede de sermos éticos naquele sentido de discutir como a gente deve atuar no mundo e compreender, etc. Eu retirei isso de uma conversa sua, né? Que você coloca assim: nossa cultura desvaloriza igualmente a cultura. Como fomentar a subjetividade se essas esferas que criam estão aviltadas em nossos meios? Bom, vamos ver se eu entendi, então, o que você falou. O que você falou do que eu falei. Então, porque, veja, eu fico fazendo assim, ocupada desse assunto da chamada cultura. É um dos meus assuntos preferidos em termos de filosofia. Pensar a cultura como um todo.
Aí eu sou muito interessada na formação industrial da cultura, ou seja, na cultura produzida com a intenção de ser mercadoria, na cultura produzida na intenção publicitária também, e nos processos de subjetivação e dessubjetivação das pessoas no cerne da cultura. E aí, quando eu falo que a cultura desvaloriza a cultura, eu estou falando de uma grande cultura que desvaloriza... De mercado, a cultura... A grande cultura o mercado no sentido... de cultura, é isso? Não, estou falando da cultura de um modo geral, tudo aquilo que as pessoas fazem, um campo, inclusive, que envolve o senso comum, o todo das nossas representações, aquilo que a gente compartilha, digamos, mais ou menos o que todo mundo pensa, enquanto a gente fantasia também que existe esse todo. E nesse contexto, há uma desvalorização da cultura no seu sentido mais micrológico. Então, essa desvalorização, aí sim, entra o que você está falando. Essa desvalorização da cultura enquanto todo, a desvalorização da cultura micrológica pela cultura enquanto todo, se deve aos processos de transformação da cultura em indústria da cultura. Eu sou interessada por isso, porque também é elementar, né, gente? A gente vive numa cultura, digamos, num contexto cotidiano em que o mercado é o espaço transcendental onde as pessoas fazem todas as suas trocas concretas, objetivas e simbólicas, né? Vem ficando assim, né? O mundo foi focando um pouco, tudo virou, de alguma maneira, o valor de mercado, seja o que for, não é isso? Por alguma razão, a gente pode passar aqui discutindo por quê, mas o que vem acontecendo as coisas têm valor quando ela tem valor de mercado, não é isso? Sim. E aí, na nossa cultura, de um modo geral, está valendo isso. Está valendo essa arrecadação. E eu acho que a lógica dessa cultura, independente das origens, porque a questão é o que a gente está vivendo, é a lógica da avareza. Cada um pega para si. E não se divide, não se partilha. As pessoas talvez agora comecem a aprender, com a internet talvez tenham aprendido isso, aprendido a partilhar informações. E talvez a partir daí elas possam partilhar outras coisas. Existem muitas pessoas, muitas comunidades buscando alternativas. Aprendendo a partilhar coisas, o que significa sair da lógica da avareza, que é a lógica do capitalismo. Que é a lógica do eu pego pra mim, eu seguro. É a lógica anal, intestinal, né? Daquele que não solta. Quando não tinha regime capitalista, os homens também não eram mais ou menos assim? Você acha que a gente mudou tanto? Mas é que eu não acho que tinha uma coisa separada. De 10 mil anos atrás até agora? Não, é que nunca teve uma coisa separada desse regime capitalista. A gente só vai evoluindo e ficando cada vez mais avarento na história. A gente não tem notícia de nada que tenha sido noutra direção, porque a gente está dentro da história. Eu acho que isso também é uma questão a ser levada em conta, sabe? Nesse sentido de para onde que nós nos encaminhamos enquanto comunidade humana. E aí eu não acho que a internet seja... Para onde? Não sei, espero que as utopias não tenham rosto, assim, que elas possam se conduzir na direção dos desejos e liberdades e amor ao próximo. Amor ao outro, a alteridade, o reconhecimento, essa coisa toda. Mas eu não acho que a internet seja ruim nesse contexto. Eu acho que a internet, o defeito da internet é, numa certa circunstância social, as pessoas não se darem conta de que ela é apenas um meio e não um fim. É a mesma coisa e eu acho que isso está muito na ordem da nossa cultura, que é essa crença de que, de repente, eu posso viver naquilo. Eu não posso viver naquilo. As manifestações no Brasil... no Brasil e no mundo, que envolvem a internet, elas são tão interessantes porque muitas pessoas acreditavam que a internet era só era um lugar, afinal de contas, onde as pessoas se realizavam e, de repente, essa realização não está dada no meio e sim vai para fora do meio. E aí o meio se mostra como meio e o seu fim enquanto meio mostra como ele é bom. Mas se eu acho que vou fazer, por exemplo, o ativismo ou o feminismo só ali, ou que aquilo vai funcionar para resolver os problemas sociais e basta, e que eu vou dormir na minha cama depois e o mundo está resolvido, aí eu alucinei, né? Claro. Aí eu transformei o meio numa alucinação.
E é esse caráter de medialidade dos meios de comunicação, do livro, da televisão, do cinema, das artes, dos meios de comunicação, do telefone. Acho que a gente deveria lembrar que é para usar para alguma outra coisa. Você acha que as pessoas não estão fazendo isso? Acho que não. Acho louquíssimo isso, que todo mundo já viu, que é você ter um celular, que é um dispositivo de dessubjetivação. O celularzinho. Eu tô jantando com você, a gente saiu para uma noite de amor. E aí eu fico com o meu celular, você no seu, e a gente fica na nossa vida virtual. E aí é curioso, nada contra também se esse é o barato das pessoas, fiquem à vontade. Mas é muito curioso como isso acontece. Aliás, tem um artigo, eu escrevi um artigo chamado Celular e Reza. É só procurar na internet, foi na revista Cult, que é um artigo para pensar justamente nisso, nessa religiosidade que está em torno do celular. As pessoas, parece que elas estão rezando. As beatinhas com seus Blackberries. Aí quando o Papa... Você lembra quando o Papa trocou de Papa? Claro. As pessoas, em vez de usarem velas, elas usavam o celular estava no lugar da vela. Tem um outro... Já me disseram que os pastores estão usando Bíblia no iPad. Aí que o cara vai na missa lá e ele, em vez de ter aquela Bíblia toda, que o cara fica só no touch, né? Então, isso é um negócio muito curioso, porque eu acho que esses pequenos gadgets, eles estão implicando liturgias no cotidiano. Num telefone de fio de antigamente, você tinha que ir até o telefone, aquilo era um evento, era um acontecimento, e hoje em dia o celular, ele é um órgão que fala mais do que a nossa boca, que os nossos olhos, que o nosso corpo. O celular está mais importante que tudo. E é, nesse sentido, eu acho que é algo que nos devora. Você tem saudade de antigamente, assim? Desse jeito que você fala, antigamente? Eu não, gente, nem um pouco. Sou uma pessoa ressentida, só gosto do futuro. Mas não tá gostando muito do jeito que tá indo, não é isso? Assim, eu acho que gostar ou não gostar é que nem de livro, gente. O crítico que fica dizendo que gostou desse livro ou não gostou desse livro... Não vai a lugar nenhum. O mundo também, não tô gostando nem desgostando. É outra coisa. Isso aqui é uma experiência a ser vivida. A vida. Você vive a vida. E assim, você tem a obrigação de gostar ou de desgostar. Pra mim, são categorias que elas estão um pouco... Pra mim, assim, pessoalmente, elas estão bem ultrapassadas. Eu tô querendo ver o que é isso. Quem somos nós? Com Celso Loduca. Em algum momento você falou que não quer ter opinião. Não é isso? Pelo menos eu ouvi não você falar. Não quero opinião. ter opinião, acho opinião uma porcaria. E a ideia de ter opinião é que é uma porcaria. Eu compreendi bem isso. Em algum momento parece que você falou alguma coisa assim. Eu falei uma coisa assim. Porque eu acho que se eu quero fazer filosofia, eu não posso estar de bem com a opinião, gente. Eu não sou jornalista. Jornalista e filósofo são duas práticas muito diferentes. Um jornalista, ainda mais no Brasil atual, o que ele faz? Ou ele é canalha e está a favor da mídia, ou ele fica adulando as massas. Ou ele mente para as massas, ou ele diz aquilo que as massas querem ouvir. Perigosa essa posição. E o que é a opinião? Eu não quero formar a opinião de ninguém. Eu quero desconstruir as opiniões para que possa surgir um pensamento livre. A opinião nunca é livre. A opinião, eu concordo com o outro, a gente fica concordando. Veio lá o cara na televisão que disse que era assim, o cara no jornal que disse que era assado. Eu não leio jornal. O máximo que eu vou ler no jornal vai ser o horóscopo. Que é a coisa mais honesta. Acredita? Não, é a coisa mais honesta Porque que tem. todo mundo sabe que não funciona. Ah, isso, então pensa só. Porque o resto, gente, é a invenção da notícia, é a invenção do discurso. Isso aí, ok, é a sociedade, é a vida, é a empresa, é o emprego, é o trabalho, é o que é a mídia e tal. Só que eu não estou comprometida com isso. Eu entendo. Você entende? Eu tenho que fazer a crítica disso, a desconstrução. Só um detalhe. Como uma filósofa. Aí tá você certo? vê, problema. Agora, você não quando eu não sei se eu entendi errado, mas assim, por exemplo, eu ouço a sua opinião, eu ouço a opinião do outro, eu ouço a opinião do outro, e de alguma maneira eu vou formando uma minha, né? Mesmo que eu não queira. Tá certo? Eu tenho, quando você fala eu não quero saber de opinião, você tenta não ter opinião mesmo sobre nada, é isso? Independente, você não vai formando uma opinião própria? Porque quando você fala aqui, você fala com muita certeza. Então eu vou continuar, né? Com uma força, assim, ou seja, é uma opinião isso que você está colocando, Vamos lá, não é? Os velhos e bons gregos, eles tinham dois termos para falar de opinião, doxa e episteme.
Doxa era a opinião vulgar. É o senso comum. Óbvio que eu não vou ficar nessa. Não posso, nem consigo. Gente, eu sou professora de filosofia. É um pouquinho diferente de você ser jornalista, atriz. Você pode também ser uma atriz filósofa, jornalista filósofa, até pode rolar. Olha, porque não é uma Mas categoria. questão, filosofar é permitido a todos. Qual é a construção social que você está fazendo com a sua própria prática? A prática ética que você escolheu na vida. Aí, assim, eles falavam em doxa, opinião que é o senso comum. Gente, filosofia usa o senso comum, parte do senso comum, tem que estar em contato com o senso comum, mas não é a repetição do senso comum, nem a concordância com o senso comum, é a desconstrução. Aí, você pensa, eles falavam também em episteme. O que é episteme? É uma opinião fundamentada, totalmente diferente. Aí vem essa história. É óbvio que eu fico pesquisando e que eu tenho os meus assuntos de interesse, mas, gente, eu pesquiso, então eu fico estudando, aí eu vou descobrindo coisas. Mas aquilo que eu vou descobrindo pode até ser repetição de alguma coisa, porque eu não me dei conta, mas o meu esforço, e aí que vem a história da busca da verdade. O esforço é de ir mais longe, ir diferente, olhar pelo outro lado, perceber como os outros estão percebendo para ver se aquilo tem sentido, se aquilo é racional, se aquilo é razoável, quais são os interesses que estão implicados. Se, olhando de outro jeito, a gente não descobriria alguma coisa nova, diferente, mais justa, mais interessante, entende? Entendo perfeitamente. Do meu ponto de vista, isso parece uma opinião, ou pelo menos uma posição sobre as coisas, não é isso? Sim, uma opinião fundamentada. Opinião nesse sentido. Opinião Então, quer dizer, é a minha posição sobre determinado assunto, ou a sua posição, chamando opinião disso, né? Então, mas você vê que para poder chamar isso de opinião, a gente teve que desmontar a opinião. Desconstruir a opinião. Então não é bem uma opinião. É uma... Se a gente fosse usar, era uma vontade de ciência. É um desejo de conhecimento. Saber. Não é a confirmação do dado, entendeu? Eu entendo perfeitamente. É um entendimento. É um tatear. É um tatear sobre aí. As coisas. Ou seja, aceitar a incerteza, que é um pouco o que a gente entende que é o programa. É um tatear do seu ponto de vista, do ponto de vista de todas as pessoas que a gente traz aqui. Né? Mais ou menos isso que a gente compreende. Essa expressão eu acho bem legal. A gente está tateando. Para sempre. Pode ser. Tá bom. Aqui tem uma coisa que eu li de novo também, sua, que fala o seguinte. E não tem resposta também, que é assim. Tem um texto seu que você fala assim: por que as pessoas no dia a dia não fazem uso da filosofia? Por que as pessoas não pensam? Por que as pessoas se entregam à desinteligência, à ausência de pensamento? Ponto. Por quê? Eu não sei responder isso. Por quê? Também não lembro em que contexto que eu fiz essas colocações. Agora, sim... São muito fortes, né? Do ponto de vista de uma visão. Por que você acha que as pessoas não pensam? Por que você acha que as pessoas não... Primeiro que eu acho que elas não têm tempo, falando sério. Acho que o jeito como nós vivemos hoje em dia é tanto trabalho, tanta demanda. Tem muita demanda. Demanda de trabalho mesmo, de ganhar dinheiro. Mesmo que não seja ganhar dinheiro para amealhar, é para sobreviver. Demanda emocional da família. Né? Então, eu só sou filósofa porque eu escolhi fazer disso também o meu trabalho. Então, é que nem o artista. A pessoa não é artista, o mundo não é artista, porque as pessoas vão fazer outras coisas. Então, óbvio que tudo demanda trabalho, tudo demanda um aspecto prático e pragmático. Tempo. E aí, então, tem esse aspecto, assim. Tem que construir uma vida também para isso acontecer. No corre-corre do dia a dia, não tem como. Nas demandas dos outros sobre você, do seu chefe, da sua mulher, dos seus filhos... da obrigação de ter filhos, da obrigação de ter trabalho, da obrigação de dar certo na vida, acho que também não rola isso. Então, acho que existe sim, sem dúvida, um entreguismo, que não é voluntário, é uma escravidão ao senso comum que não é voluntária. Porque as pessoas, se pudessem, todo mundo seria mais inteligente, a não ser uma pessoa má. Porque eu acho que tem muito discurso burro por aí, inclusive de filósofos, e ninguém vai conseguir me convencer que um filósofo é um burro como os outros. Quando ele é burro, faz o discurso da burrice, o discurso do conservadorismo, por exemplo, é porque ele é mau. E entre burrice e maldade realmente existe uma afinidade, que é a afinidade entre a cognição e a ética.
É aquilo que eu aprendo, aquilo que eu experimento, aquilo que eu faço. entendo e, sem dúvida, aquilo que eu faço. Inclusive, quando eu sou filósofo, aquilo que eu faço em nível do discurso. Porque aquilo que eu estou falando está provocando efeitos. É também fazer, de alguma maneira. Então, aí eu acho que, claro que no contexto social, você vai pensar a indústria cultural, que a gente estava comentando antes, o desejo de fundo dessa indústria é eliminar a reflexão. Por que será que no Brasil tem tanto sertanejo universitário, gente? Por quê? Gente, funciona muito porque imbeciliza. Mas as pessoas devem gostar, não é isso? Não pode ter a Assim, liberdade também aí de gostar mostra pra eles do sertanejo universitário. Aí eu acho que o gosto é totalmente Teve o forjado axé num determinado culturalmente. momento, não é isso? Mas que era autêntico, foi autêntico, e depois quando vira hegemônico é que talvez Você já tomou vinho seja ruim? alguma coisa. Não, já tomei de tudo. Então, depois você toma vinho bom, você não toma mais vinho ruim. Depois você ouve música boa, você não ouve mais música ruim. Depois que você foi num restaurante muito legal, é dureza você ir num restaurante ruim. Depois que você aprendeu o que é ser amado ou amar alguém, difícil é gostar do ódio. O gosto da gente, ele é forjado culturalmente e forjado na experiência pessoal. Também. Fundamental isso. Não existe um gosto congênito. Pode até ter uma coisa lá, sei lá, a pessoa não gosta do vinagre desde que nasceu e o pai dele também não gostava, sei lá, uma coisa desse tipo. Mas na base, a nossa formação estética, ela vem da nossa classe social, da escola onde a gente estudou, do país, do estado, da cidade, do contexto, enfim, onde a gente viveu, né? E aí, eu acho que... Eu acho o seguinte, que os pais, por exemplo, que põem os filhos a escutarem essas coisas, essas músicas, tipo, sei lá, fico pensando Xuxa. A gente poderia dizer, os pais que deixam as crianças assistir aquele tipo de coisa, claro que essas pessoas não têm discernimento. É óbvio, gente, que não tem discernimento. E se tiverem discernimento, elas não amam os seus filhos. Isso é certo. Isso é certo. Quer dizer, a pessoa não pensou quando ela deixou o seu filho ser mal educado. Não é? Quem somos nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. A gente se engana, não é? Sim. Bastante. Então, fora do engano, existe a maldade, mas tem muito engano. Concordo com você. Ah, a gente erra. acha que tá fazendo bem feito. Claro que tem gente que sabe que tá fazendo maldade, mas eu acho que eu diria que na maioria, é também complicado falar em maioria, mas eu acho que a intenção das pessoas é acertar. Eu pelo menos, eu tento acertar, mas já fiz um monte de besteira tentando acertar, tá certo? Então acho que a maioria das pessoas tenta assim. Então eu não sei se a gente deve colocar assim, eu não amo minha filha porque ela dançou a música da Xuxa. Não, mas não é isso que eu tô querendo dizer, hoje à noite, gente. porque minha filha dançou a música da Xuxa. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu tô querendo dizer não é isso, gente. Não é assim tão elementar. Eu tô querendo dizer que na falta de discernimento nós erramos, mas existe também discernimento e erro. E um pai, uma mãe que ensina uma criança, ensina o fascismo a uma criança, e ainda existe isso. Você pode ensinar o fascismo, ensinar a odiar o outro, odiar o negro, o homossexual, o pobre, o diferente. Eu vejo isso, gente, tem ainda nessa época. E aí você pensa, os pais podem ter sido pessoas sem discernimento, mesmo que tenham passado pela escola. Podem ser pessoas que tenham tido uma educação, mas não uma educação que teve a preocupação de sinalizar para a alteridade, para a diferença do mundo, né? Então, quando eu estou falando do exemplo Xuxa, é porque eu acho que a gente também oferece experiências estéticas aos nossos filhos que podem torná-los mais lúcidos ou menos lúcidos. Nós podemos oferecer coisas bonitas e boas aos nossos filhos, e é claro que nessas a gente erra porque a gente vai dentro do nosso limite cultural. E é óbvio que isso vai fazer toda a diferença. E no tempo, do nosso limite de compreensão no tempo. A gente não nasce sabendo, a gente não nasce compreendendo, a gente vai compreendendo. Mas então, a tarefa de um professor, como eu, por exemplo, aí vem uma questão, que é para mim muito séria. Eu sou professora, eu tenho que ensinar outras coisas. Eu não posso ensinar o ordinário, aquilo que já é. Eu tenho que ensinar o extraordinário. Se tem algum lugar na ordem da cultura
onde as pessoas vão poder ter acesso a alguma outra coisa que não seja o mais do mesmo e a repetição da mesmice, é na escola, na sala de aula, na universidade. E eu me preocupo com isso, porque eu acho que também esse papel, digamos, o pai tem até o direito de errar, porque ele não precisa ser especialista em educação e ele não vai saber muito bem, ele está lá no mundo dele. Mas a minha tarefa como professora, que sei dessas diferenças, é mostrar as diferenças. E eu não vou dizer para ele assim, você não pode ouvir funk. Ouve o seu funk, mas vem aqui que eu também vou te mostrar um outro negócio super legal que é Vila Lobos, sabia? Olha que legal Vila Lobos. Aí você vê Vila Lobos, funk, Caetano Veloso, Schubert, tem tudo isso. Aí você mostra para ele e aí ele vai poder decidir. Ele vai poder escolher. E se ele escolher o funk carioca? Aí ele escolheu. Aí ele é livre. Isso. Mas a questão não é a escolha dele, porque a escolha, gente, é bacana. A pessoa faz a escolha que quiser. O problema é que quem educa tem que dar a chance da escolha. E no tipo de educação que a gente tem hoje em dia, claro que existem muitos professores legais, heróicos e tal. Eu acho que tem muito do mais do mesmo, sabe? Muito essa coisa assim de achar que aquilo que a pessoa tem já tá bom. Em termos culturais, não tá bom. A gente tem que dar mais para as pessoas. É essa a tarefa da escola. Entende? Entendo perfeitamente. Nós vamos fechar agora. Eu sei que você não vai querer responder, vai ser chato, vai demorar, mas eu preciso que você coloque. Quem somos nós, humanos? Tem que responder isso? Eu tenho que responder por todo mundo? Eu acho... Posso falar assim... Ai, vou pagar um preço muito alto, por isso que eu vou dizer. Eu acho que nós somos alienígenas. Tá bom, eu entendo isso. É boa, eu entendo bem o que é isso. Ai, que bom que você me entendeu. Então já ficou menos pesado o meu preço a pagar por dizer isso. Eu tenho muita esperança de que os seres humanos possam se dar conta de que eles não precisam ser alienígenas. Então, acho que a gente pode pensar mais. Quando eu falo alienígena, acho que nós temos uma péssima consciência sobre o cosmos onde a gente habita, sobre o planeta onde a gente habita, sobre o país onde a gente habita, a sociedade humana onde a gente habita, a cidade onde a gente habita, e as partilhas que nós fazemos em níveis simbólicos e em níveis físicos. Então o ser humano é esse animal alienado dele mesmo. Tá bom, muito obrigado. Agora Obrigada. A gente acabou mesmo. Então, muito obrigado. Obrigada pela tua generosidade. Obrigado pela tua sinceridade, pela maneira que você colocou as coisas. Pela de paciência. Pela delicadeza. Obrigada mesmo. Foi um prazerzão. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.